Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de um encontro? Pois é, foi exatamente assim que Isabelle se sentiu naquela noite. Ela estava linda, cabelo arrumado, blazer elegante, maquiagem discreta. Do lado de fora, parecia a mulher de ferro que todo mundo conhecia. Inteligente, poderosa, dona de uma empresa que valia milhões. Mas por dentro, era só uma mulher tentando acreditar que ainda merecia viver algo simples, como um jantar a dois. O restaurante escolhido era daqueles cheios de lustres brilhando, mesas bem postas e garçons andando apressados. Isabelle respirou fundo quando chegou, ajeitou a cadeira de rodas, que já fazia parte da sua vida há anos, e pediu para ser conduzida até a mesa. Ela não estava nervosa pelo que os outros pensariam, não mais. O que a inquietava era o encontro em si. Conheceu o rapaz em um aplicativo, conversaram bastante, e ele parecia gentil. Talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. Só que essa esperança não durou muito. Assim que o homem entrou no restaurante e a viu na mesa, congelou. O sorriso simpático que ela conhecia das fotos se transformou em espanto e logo depois em algo ainda pior: desprezo. Ele se aproximou, mas não se sentou. Olhou fixamente para a cadeira e soltou, alto o suficiente para metade do salão ouvir: "Pera, você tá de cadeira de rodas? Isso é algum tipo de piada?" Na mesma hora, os talheres pararam de bater nos pratos. Algumas pessoas disfarçaram olhando o cardápio, outras encararam sem pudor. Isabelle engoliu em seco. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas doía como se fosse. Ela tentou manter a postura. "Eu não achei que precisava avisar disso no aplicativo. Achei que estava claro que eu vim para uma conversa, não para um concurso de aparências." Mas o homem não parou. Deu uma risada nervosa, passou a mão no cabelo e falou mais alto ainda: "Uma conversa? Eu achei que tinha marcado encontro com a Isabelle Hartley, a CEO bilionária, não com isso." O salão inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas até pegaram o celular para filmar. Isabelle manteve o rosto firme, mas sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Não era só sobre a cadeira. Era sobre ser vista como um fardo, como alguém quebrada. Ela pensou seriamente em sair dali, em ir embora sem olhar para trás. E foi nesse momento, bem no auge do constrangimento, que algo inesperado aconteceu. O silêncio ainda pesava no restaurante. Isabelle respirava fundo, tentando controlar as mãos que tremiam discretamente sobre a mesa. O homem à sua frente parecia satisfeito com o escândalo que havia causado. A cada segundo, ela se sentia mais exposta, como se o mundo inteiro a olhasse não como mulher, mas como um espetáculo de tragédia. E então aconteceu. A porta do restaurante se abriu com um rangido discreto, mas a presença que entrou não passou despercebida. Um homem alto, ombros largos, barba por fazer, jaqueta jeans gasta e botas cobertas de poeira, atravessou o salão. Ele não parecia pertencer àquele ambiente cheio de taças de cristal e toalhas de linho, e talvez, justamente por isso, chamou tanta atenção. O olhar dele não percorreu o restaurante, não buscou reconhecimento, nem reparou nas mesas curiosas. Ele entrou decidido, como quem já sabia para onde ir. Os olhos dele encontraram os de Isabelle como se fosse a coisa mais natural do mundo. O homem que a insultava deu uma risadinha nervosa, passou a mão no cabelo e falou mais alto ainda: "Olha só, agora vem mais alguém. Vai defender sua amiga de cadeira de rodas." Mas o estranho não respondeu de imediato. Chegou até a mesa, ignorou completamente o agressor e se inclinou suavemente para Isabelle. A voz dele era baixa, firme, sem pressa. "Você está pronta para ir?" Foram segundos, mas para Isabelle pareceu uma eternidade. Ela não conhecia, não fazia ideia de quem era aquele homem, mas havia algo no jeito dele olhar. Não era pena, não era curiosidade. Era presença. Como se dissesse, sem palavras: "Você não está sozinha." Ela hesitou, sentindo o coração disparar. Então assentiu com um leve movimento de cabeça. O homem endireitou a postura, colocou a mão na parte de trás da cadeira de rodas e apenas disse ao outro: "Ela merece mais do que isso." Simples assim, sem gritos, sem discursos, apenas a verdade dita em poucas palavras.
O salão inteiro ficou mudo. O agressor abriu a boca, mas nada saiu. E quando o estranho girou a cadeira e conduziu Isabelle em direção à saída, ninguém se atreveu a impedi-los. Era como se toda aquela arrogância tivesse sido desarmada pelo silêncio firme daquele gesto. Do lado de fora, o ar fresco da noite bateu no rosto de Isabelle. Ela sentiu a tensão nos ombros começar a ceder, como se tivesse finalmente saído de uma prisão invisível. Ainda confusa, ainda não acreditando no que acabara de acontecer, ela virou o rosto para o desconhecido. "Por que você fez isso?" perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Ele deu ombros, olhando fixamente para a calçada molhada de chuva recente. Ninguém merece ser tratada assim. Pela primeira vez naquela noite, Isabel sentiu vontade de sorrir. E, sem perceber, deu o primeiro passo para um caminho que mudaria a sua vida para sempre. Quando a porta do restaurante se fechou atrás deles, Isabel sentiu como se tivesse acabado de deixar para trás não apenas um jantar fracassado, mas também anos de humilhações acumuladas. O ar fresco da rua parecia mais leve que o luxo sufocante de dentro. Ela respirou fundo, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. O homem ao seu lado não disse nada de imediato. Apenas caminhava firme, empurrando sua cadeira com cuidado, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Ele não parecia desconfortável. Não parecia preocupado com os olhares que vinham das pessoas que passavam na calçada. Ele simplesmente estava ali, presente, no ritmo dela. Isabel finalmente quebrou o silêncio. "Você não me conhece. Não tinha motivo para se meter." Ele deu um leve sorriso de canto, sem olhar diretamente para ela. "Talvez não te conheça, mas não precisei conhecer para ver que você não merecia aquilo." Essas palavras ecoaram dentro dela. Quantas vezes já tinha escutado discursos de pena, frases vazias ou olhares carregados de dó. Mas aquele homem, com a jaqueta gasta e as botas sujas, parecia dizer algo diferente. Ele não falava com a CEO bilionária, não falava com a mulher na cadeira de rodas. Ele falava com Isabel. Ela respirou fundo, tentando aliviar um nó na garganta. Ainda assim, manteve a pose de mulher forte. "E se eu dissesse que estava bem, que não precisava de ajuda?" Ele finalmente parou, inclinou-se para encará-la com olhos claros, firmes, mas gentis. "Então eu diria que, mesmo as pessoas mais fortes, têm direito a alguém que fique ao lado delas quando o mundo resolve virar as costas." Isabel ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Não estava acostumada a esse tipo de simplicidade. Sempre lidava com pessoas que queriam algo em troca: poder, dinheiro, influência. Mas ali estava alguém que não parecia esperar nada. Enquanto caminhavam sem pressa pela calçada, o homem ajeitou a gola da jaqueta e perguntou, quase casualmente: "Você jantou de verdade lá dentro?" Ela riu de leve, um riso quase nervoso. "Não, na verdade eu nem cheguei a tocar no cardápio." Ele então parou diante de uma esquina iluminada por luzes amareladas e apontou. "Conheço um food truck ali perto. Nada chique, nada de toalhas de linho, mas o lanche é famoso, o melhor sanduíche da cidade. O que acha?" Isabel arqueou as sobrancelhas. Ela, acostumada a reuniões em restaurantes de luxo, sendo convidada para comer em um caminhão de comida de rua. Por um instante, somente gritou não. Mas havia algo naquela noite que já não fazia sentido. E pela primeira vez em muito tempo, ela decidiu simplesmente arriscar. "Por que não?" respondeu, deixando escapar um sorriso quase imperceptível. O homem sorriu também, um sorriso simples, sincero, que iluminava o rosto cansado, e sem pressa, continuou empurrando a cadeira na direção oposta ao restaurante. Naquela saída silenciosa, Isabel percebeu algo que não sentia há anos: dignidade. Não porque alguém a tivesse defendido, mas porque, finalmente, alguém a tratava como igual. As ruas estavam úmidas, ainda com um cheiro de chuva que tinha caído mais cedo. As luzes dos postes refletiam nas poças do asfalto, criando pequenos brilhos dourados. Isabel seguia em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele momento estranho. Ali estava ela,
Uma mulher acostumada a jantares formais, caminhando ao lado de um desconhecido em direção a um food truck. Era quase surreal. O homem parecia à vontade. Andava com as mãos firmes no encosto da cadeira, mas sem pressa, sem aquele ar de quem estava fazendo um favor. Era natural, como se os dois estivessem juntos há muito tempo. Isabel finalmente quebrou o silêncio. Você não me disse seu nome. Ele sorriu, sem parar de caminhar. Liam. Ela repetiu baixinho, testando o som. Liam. E você é Isabel, certo? Ele perguntou mesmo já sabendo a resposta. Ela levantou uma sobrancelha. Então você me reconheceu. Quem não reconheceria? Ele riu de leve. Já vi seu rosto em mais capas de revistas do que vi jogos de futebol na TV. O comentário fez Isabel soltar um suspiro misto de orgulho e cansaço. E mesmo assim, você me tirou daquele restaurante como se eu fosse só uma mulher qualquer? Ele finalmente parou e olhou diretamente para ela. Não qualquer, mas sim como uma mulher. Porque é isso que você é. Não um título, não uma cadeira, não uma manchete. Só você. Isabel ficou sem resposta. As pessoas costumavam vê-la como a CEO bilionária ou a mulher que ficou presa a uma cadeira de rodas. Nunca apenas Isabel. Chegaram então ao food truck. Era simples, iluminado por lâmpadas penduradas em fios, com algumas mesinhas de plástico ocupadas por famílias, estudantes e trabalhadores que encerravam um dia. O cheiro de queijo derretendo e carne grelhada se espalhava pelo ar, despertando o apetite. Isabela observou a cena com estranhamento. Não se lembrava da última vez que havia comido em um lugar assim. Sempre tinha sido levada a restaurantes caros, encontros de negócios, cardápios que mais pareciam obras de arte do que comida. Aquilo ali era diferente. Era humano. Liam pediu 2 sanduíches e uma garrafa de refrigerante. Enquanto esperavam, ele puxou uma cadeira para si e sentou ao lado dela, sem cerimônia. Espero que não se importe. Na verdade, é engraçado, ela respondeu, rindo sozinha. Estou me sentindo como uma garota comum outra vez. Ele se inclinou um pouco. E isso é ruim? Isabelle balançou a cabeça. Não, acho que é exatamente do que eu estava precisando. O pedido chegou, e logo o pão quente escorrendo queijo derretido estava diante dela. Isabelle hesitou. Não era exatamente o que ela imaginava para uma noite perfeita, mas, quando deu a primeira mordida, uma risada escapou de seus lábios. Meu Deus, isso é realmente bom! Liam riu junto satisfeito. Eu te disse? Às vezes, a simplicidade é muito mais saborosa do que qualquer luxo. Naquele instante, Isabelle percebeu que talvez a vida ainda pudesse surpreendê-la. E que talvez os melhores encontros não fossem os planejados, mas aqueles que o destino colocava no nosso caminho. O clima ao redor do food truck era leve. Risadas de famílias, barulho de garfos batendo em pratos de plástico, crianças correndo entre as mesas improvisadas. Isabelle olhava em volta como se tivesse sido transportada para outro mundo. Um mundo simples, que ela já não lembrava como era. Ela deu mais uma mordida no sanduíche e soltou um pequeno gemido de surpresa. Não acredito que estou dizendo isso, mas acho que nunca comi algo tão bom. Liam riu junto, limpando a própria boca com o dorso da mão. Eu avisei. Aqui o lanche é famoso. Você devia ver a fila na hora do almoço. Isabelle se pegou sorrindo sem perceber. Estava relaxada, coisa que não acontecia havia muito tempo. Mas essa sensação durou pouco. O garçom, apressado para atender outra mesa, esbarrou sem querer na bandeja que trazia molho barbecue. Uma parte voou direto na perna de Isabelle, respingando no sapato e no apoio da cadeira. O barulho da bandeja, quase caindo, chamou a atenção. Algumas pessoas olharam e Isabelle congelou. Ela odiava esse tipo de situação. O constrangimento vinha rápido, como uma onda que a afogava. Já estava acostumada com olhares de pena e desculpas excessivas. Seu corpo travou.
A respiração acelerou. Lá vamos nós de novo, pensou. Mas, antes que pudesse reagir, Lian agiu. Sem alarde, ele tirou do bolso um pano dobrado, daqueles que todo mecânico carrega. Ajoelhou-se ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Calma, não foi nada, disse, num tom tranquilo, quase despreocupado. Com movimentos firmes e delicados, limpou o sapato, depois o apoio da cadeira e, por fim, segurou o pé dela com cuidado, erguendo-o levemente para limpar os últimos respingos. Não havia pressa, não havia constrangimento, apenas um gesto simples, direto, cheio de respeito. Isabelle ficou sem ar. Ninguém fazia isso por ela sem que fosse com cara de pena ou exagero. Sempre existia aquele clima de coitadinha. Mas Lian não tinha nada disso. Ele simplesmente cuidava, sem pensar duas vezes. Quando terminou, colocou o pé dela de volta no apoio e disse como se fosse algo banal. Pronto, está como novo. Isabelle piscou rápido, tentando disfarçar a emoção. Um nó se formava em sua garganta. Obrigada, murmurou, quase sem voz. Ele deu de ombros. Foi só molho. Ela olhou para ele fixamente e a voz saiu mais firme. Não, Lian, não foi só molho. Por um instante o barulho ao redor desapareceu. O riso das crianças, o chiado da chapa, tudo sumiu. Restaram apenas os dois, olhos nos olhos, compartilhando um silêncio cheio de significado. Isabelle percebeu algo que não sentia há anos. Alguém a via como inteira. Não como uma ferida, não como uma limitação, mas como mulher. E aquilo a desarmou de um jeito que ela não estava pronta para admitir. Naquela noite, depois do acidente do molho, Isabelle voltou para casa diferente. Ainda estava confusa, mas com uma sensação que não sentia há anos. No caminho, lembrou-se da forma como Lian havia segurado o pé dela, firme, mas sem invadir, sem demonstrar pena. Só cuidado. E isso mexeu profundamente com ela. Nos dias seguintes, Isabelle esperava que aquilo tinha sido apenas um encontro inesperado, algo passageiro. Mas não foi. Lian apareceu de novo. Primeiro com uma mensagem simples, sem rodeios. Ei, achei uma barraquinha que vende os melhores espetinhos da cidade. Topa? Ela quase recusou. Não fazia parte de sua rotina, nem muito menos de sua imagem. Mas a lembrança do sorriso dele no food truck voltou. E, contra qualquer lógica, respondeu. Que horas? E assim, começou. Os encontros não eram planejados em restaurantes caros, nem em eventos de gala. Eram coisas simples. Uma volta pela praça, sentar em um banco de parque com um café, ouvir um músico, entre outras aventuras. De rua tocar violino. Isabelle, que sempre se preocupou com protocolos e aparências, começou a perceber que estava rindo mais. Rindo de verdade, não aquelas risadas ensaiadas que usava em reuniões. Certa vez, estavam caminhando devagar pela rua iluminada por postes antigos. Lian apontou para um vendedor de algodão doce e disse: "Faz anos que não como isso. Você já experimentou?" Isabelle soltou uma gargalhada sincera. "Claro que já, mas não desde criança." Ele comprou 2, entregou um para ela e disse: "Então hoje é dia de voltar a ser criança." Ela riu, mas ao dar a primeira mordida sentiu algo estranho. Leveza. Uma doçura boba que parecia quase libertadora. E percebeu que Lian tinha esse efeito. Transformava momentos comuns em algo especial, justamente porque não exigia nada dela. Certa noite, sentados em um banco de praça, Lian contou sobre sua vida. "Não tenho nada de extraordinário. Trabalho duro, chego em casa cansado, às vezes sem energia até para cozinhar. Mas aprendi que as coisas simples são as que seguram a gente de pé." Isabelle ouviu em silêncio. E pela primeira vez, não sentiu necessidade de impressionar com suas conquistas. Não falou sobre contratos, viagens ou revistas. Apenas deixou-se estar. Quando se despediram, Lian inclinou-se e disse: "Foi bom te ver hoje. De verdade."
Essas últimas palavras ecoaram no coração dela. De verdade. Talvez fosse isso que a vida dela sempre tinha faltado. Alguém que a visse não como um cargo, não como um símbolo, mas como Isabelle. E naquele instante, sem perceber, ela entendeu. Estava começando a se aproximar dele não só como amiga, mas como alguém que, pela primeira vez em muito tempo, tinha coragem de se deixar sentir. As semanas passaram rápido. Isabelle e Liam já tinham criado uma rotina estranha, mas deliciosa. Caminhadas pela cidade, comidas simples, risadas espontâneas. Ela se pegava olhando o celular, esperando mensagens dele, coisa que nunca fazia antes. E, no fundo, começava a acreditar que talvez a vida ainda pudesse lhe dar uma segunda chance. Mas, como sempre, o mundo dela não era simples. Um certo dia, durante uma reunião de negócios em sua empresa, Isabelle percebeu os olhares atravessados. Um dos diretores, com um sorriso venenoso, comentou: "Senhorita Hartley, dizem por aí que você anda sendo vista com... como posso dizer? Um mecânico." O tom irônico fez o coração dela disparar. Em segundos percebeu. Alguém já sabia. As ruas, os encontros simples, nada passava despercebido para quem vivia no mundo dela, cheio de olhos e interesses. Naquela noite, o telefone dela tocou. Era seu pai, William Hartley, um homem frio, dono de uma autoridade que sempre pesou sobre sua vida. Isabelle ouviu umas histórias. Não quero acreditar que sejam verdadeiras. E que histórias seriam essas? Ela perguntou, tentando soar calma. De que você anda se expondo com um trabalhador de oficina, como se fosse uma adolescente inconsequente? Você é a CEO de uma empresa bilionária. Não pode se dar ao luxo de brincadeiras. As palavras cortaram como faca. Não era só sobre Liam, era sobre ela. Sobre nunca ser vista como mulher, sempre como a responsável pelo legado da família. Pai, eu não devo explicações sobre com quem eu passo meu tempo. A voz dela tremia, mas era firme. Do outro lado da linha, silêncio. E então, um aviso. Esses homens não pertencem ao nosso mundo, Isabelle. Eles vão te arrastar para baixo. Pense bem antes de continuar. Ela desligou com a respiração curta, o peito pesado. E, como se não bastasse, Liam também começou a sentir o peso dessa diferença. Uma noite, depois de fechar a oficina, foi cercado por 2 homens de terno, que deixaram bem claro. Você não pertence ao mundo dela. Se realmente gosta da Isabelle, faça o certo. Desapareça. Liam tentou não demonstrar medo, mas as palavras ficaram latejando na mente dele. Ele sabia que Isabelle era forte, mas também sabia que o mundo dela era feito de muralhas invisíveis, construídas por poder e dinheiro. E ele? Ele só tinha mãos calejadas, contas atrasadas e uma vida simples. No fundo, começou a perguntar-se: será que ela merece carregar o peso da minha realidade? Foi assim que o conflito nasceu. Não entre eles, mas ao redor deles. O mundo de Isabelle não aceitava Liam. E o mundo de Liam não sabia se conseguiria suportar a pressão que viria. E pouco a pouco, uma sombra começou a se formar sobre aquela felicidade que parecia tão nova e tão frágil. Naquela semana, Isabelle sentia que algo estava diferente. Liam, que antes mandava mensagens espontâneas e ligava no meio da noite só para perguntar se ela tinha jantado, agora estava distante. As respostas eram curtas, demoradas. Às vezes ele sumia por horas e, quando aparecia, tentava disfarçar com piadas rápidas. Mas Isabelle era muito inteligente para não perceber. Numa noite fria, depois de esperar por uma ligação que não veio, ela tomou coragem e enviou uma mensagem. Está acontecendo alguma coisa? O celular vibrou alguns minutos depois. O coração dela disparou ao ver a resposta. Mas, ao ler, foi como se tivesse levado um soco no peito. Eu conheci outra pessoa. Você merece mais do que eu posso te dar. O mundo dela parou. As mãos tremeram. O celular quase caiu do colo. Ela leu e releu aquelas palavras, esperando encontrar algum erro, algum detalhe que mostrasse que aquilo não era real. Mas era.
Pelo menos parecia ser. Naquele instante, todo o barulho da cidade desapareceu. Isabelle só ouvia o próprio coração quebrando em 1000 pedaços. Ela tentou se convencer de que não deveria doer tanto, afinal, conhecia Liam há pouco tempo. Mas não era verdade. Doía porque, pela primeira vez em anos, ela havia se permitido sentir. Ele tinha devolvido a ela o que achava ter perdido: o direito de ser vista como mulher e não apenas como cadeira de rodas, como CEO, como símbolo. E agora, tudo tinha acabado em uma única frase. Isabelle se fechou. Passou dias sem sair do apartamento, deixando compromissos para trás, ignorando ligações de trabalho. O mundo poderia esperar. O que doía era o silêncio, era a ausência. Era a lembrança dos olhos de Liam quando dizia que era bom estar com ela de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liam estava sentado no chão da oficina com os punhos doloridos e o rosto marcado por um soco recente. Ele não tinha coragem de contar a verdade. Aquela mensagem não era real. Ele não tinha conhecido outra pessoa. A verdade era bem mais cruel. Tinha sido ameaçado. E não queria que Isabelle pagasse o preço por estar ao lado dele. É melhor ela me odiar agora, pensava, do que sofrer depois por causa de mim. Mas enquanto tentava se convencer, a dor no peito era maior do que qualquer soco que havia levado. Ele também estava quebrado. Só que escolheu carregar isso sozinho. Naquela noite, deitada na escuridão do apartamento, Isabelle olhou para o teto e deixou a primeira lágrima escorrer. Não chorava só pela perda de Liam, mas porque, no fundo, confirmava o que sempre temeu, que ninguém jamais ficaria. A chuva caía grossa naquela noite. Isabelle empurrava a cadeira pelas ruas encharcadas sem rumo, apenas para fugir do aperto no peito. A cada poça d'água, as rodas travavam um pouco, respingando sobre suas roupas já encharcadas. O cabelo, antes sempre impecável, estava colado ao rosto. Mas ela não ligava. Nada importava. As palavras da mensagem de Liam martelavam em sua cabeça. Eu conheci outra pessoa. Era mentira. Ela sabia. Lá no fundo, sabia. Mas o silêncio dele, a ausência, a forma fria como desapareceu, tudo gritava ao contrário. Foi quando ouviu o som de pneus derrapando. Um carro vinha rápido demais na rua estreita. Isabelle tentou acelerar a cadeira, mas a roda prendeu em uma rachadura do asfalto molhado. O coração dela disparou. O farol do carro se aproximava, ofuscante. Antes que pudesse reagir, sentiu braços fortes a levantando da cadeira em um movimento firme. O mundo girou. E, de repente, estava segura, pressionada contra um peito quente enquanto a buzina do carro soava e desaparecia ao longe. Ela piscou várias vezes tentando entender o que tinha acontecido. E então, o rosto dele surgiu diante dos olhos dela. Molhado pela chuva, respiração acelerada. Os olhos cheios de pavor. Isabelle! Liam ofegou. Meu Deus, eu vi o carro. Achei que não ia conseguir. Isabelle ficou em choque. Um turbilhão de emoções atravessou. Alívio, raiva, saudade, dor. As lágrimas se misturavam com a chuva. Você me deixou! Gritou com a voz embargada. Você disse que tinha outra. Liam apertou os olhos, a testa colada a dela como se não suportasse olhar direto. Eu menti. A voz dele quebrou. Eu só queria te proteger. O seu pai... Ele mandou homens atrás de mim. Disseram para eu desaparecer. Eu achei que, se eu saísse da sua vida, você estaria segura. Isabelle agarrou a jaqueta dele com força, tremendo, não só de frio, mas de raiva e dor. Você acha que eu precisava de proteção? Gritou com a voz embargada. O que eu precisava era da verdade. O que eu precisava era de você. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo barulho da chuva batendo no asfalto. Liam respirava fundo, os olhos marejados. Eu sinto muito. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Ela olhou para ele, molhado, desesperado, e percebeu. Não havia mentira nos olhos dele agora.
Só arrependimento. Só amor. E então, antes que pudesse pensar, Isabelle puxou o rosto dele e o beijou. Foi um beijo molhado, tremido, cheio de lágrimas e chuva. Um beijo de dor, de saudade, mas também de entrega. Quando se afastaram, as testas permaneceram coladas. Eu não ligo para ameaças. Não ligo para a fortuna, nem para o que o mundo pensa. Eu só quero você. Liam fechou os olhos, respirando aliviado, como se finalmente tivesse soltado um peso que carregava há semanas. Então, eu prometo, nunca mais vou te deixar. Pela primeira vez, Isabelle acreditou que talvez o amor verdadeiro não fosse um conto de fadas, mas sim um abrigo, até mesmo no meio da chuva. A chuva daquela noite ficou marcada na memória de Isabelle como um divisor de águas. Depois do reencontro, não havia mais espaço para dúvidas. Ela sabia o que queria, e pela primeira vez na vida, estava disposta a enfrentar tudo e todos para não abrir mão disso. Alguns dias depois, Isabelle tomou uma decisão corajosa: levar Liam até a mansão de sua família. O lugar era frio, cheio de mármore e silêncio, mas carregava o peso de um império construído sobre controle e exigências. Ao atravessar o longo corredor iluminado por lustres imponentes, Liam caminhava ao lado dela, firme, mesmo sentindo que não pertencia àquele mundo. No fim do corredor, William Hartley os esperava. O pai dela estava parado diante da lareira, imponente como sempre, com um olhar duro. "Então é verdade", disse sem esconder o desprezo. "Você trouxe esse mecânico até a minha casa?" Isabelle respirou fundo, erguendo o queixo. "Sim, porque eu quero que olhe para ele quando me disser que eu não mereço ser feliz." O pai avançou um passo, a voz grave ecoando pelo salão. "Isabelle, você carrega o nome desta família. Uma empresa bilionária depende de você. E me aparece com alguém que não tem nada para oferecer? Você vai jogar tudo fora por isso?" O coração dela acelerou, mas a voz saiu firme, sem vacilar. "Eu já carreguei esse peso por anos, pai. Honrei a herança, trabalhei como ninguém. E mesmo assim nunca fui suficiente para você. Mas hoje eu escolho a mim." William estreitou os olhos. "Então está disposta a perder tudo?" Ela não hesitou. "Se for o preço da minha liberdade, sim." O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai a encarou por longos segundos, mas encontrou em sua filha algo que nunca tinha visto antes. Não apenas força, mas paz. Sem mais argumentos, virou as costas e murmurou: "Então vá, mas não volte atrás." Isabelle girou sua cadeira em direção à porta. Liam a acompanhou, mas antes de sair, lançou um último olhar para William. Não havia desafio, apenas firmeza. E saíram juntos, deixando para trás aquele mundo de gelo. Do lado de fora, o vento frio da noite bateu no rosto dela. Isabelle suspirou, sentindo-se mais leve do que em anos. "Sabe, Liam", disse, olhando para ele, "eu não deixei minha vida para trás. Eu deixei uma prisão." Ele segurou sua mão com força. "E eu estaria aqui, em cada passo, ou em cada roda", brincou, arrancando dela uma risada sincera. Meses depois, em uma pequena cerimônia no jardim de uma oficina cercada de flores simples, Isabelle e Liam disseram sim diante de amigos, vizinhos e algumas poucas pessoas que realmente importavam. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. Até o pai dela apareceu discretamente, não com orgulho, mas com os olhos marejados. E pela primeira vez, Isabelle o viu humano. Naquela tarde, Liam levou Isabelle até a praia próxima. Com cuidado, a ajudou a ficar de pé por alguns segundos na areia fofa. Seus pés afundaram no chão úmido e lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu achei que nunca mais sentiria isso", murmurou. Liam a segurou firme, os olhos brilhando. "Você não está sozinha, e nunca mais vai estar." Ali, diante do mar infinito e do vento que levava embora os últimos resquícios de dor, Isabelle entendeu. Não era o fim de nada. Era o começo de uma nova vida. Uma vida em que, finalmente,
poderia ser apenas ela. E isso era tudo o que sempre quis.